Olá pessoal, esse vai ser o terceiro vídeo falando do sistema. Dessa vez a gente vai focar nos relatórios de auditoria, para finalizar a parte do sistema. Eu já gerei previamente aqui todos os relatórios, porque a tela de auditoria tem 24 relatórios. Só que alguns relatórios eles só vão gerar se determinado cliente tiver determinado serviço. Então, quando não tiver nada indevido, não tiver o pacote de trade, ele não vai nem procurar, não vai nem fazer nada. Outro relatório que só vai ser gerado se tiver o que gerar, né? Linhas com vários pacotes de dados. Quando você tem... Aí fica em branco. Quando você tem uma linha com vários pacotes de internet na mesma linha. Então aqui nesse relatório é da Bonasa, dá pra ver que tem várias linhas com mais de um pacote. Então aqui, toda vez que uma linha tiver mais de um pacote, pode ter 4, 5, mais de um pacote de internet, ele já vai aparecer nessa listagem aqui. Então aqui eu sei que essa linha aqui tem 2 pacotes, ela tem 8 GB de internet. Essa outra linha aqui também tem 8 GB. Esses pacotes podem ou não ser do ciclo completo, só que para saber o ciclo tem que olhar naquele relatório de ativação e desativação, que eu não vou falar sobre ele. Eu vou começar aqui falar sobre o primeiro, o relatório número 1. Parcelamento de aparelhos. O parcelamento de aparelho é mensal. Então ele vai trazer o número, a quantidade de parcelas dessa fatura. Então eu sei que na referência 3, a 4D estava com essa parcela aqui, número 20, de um total de 24. E que essa linha tinha também 2 serviços de desconto, um de R$10 e um de R$2. Aí aqui no final sempre traz o total. Eu sei que são R$538 de aparelho, R$415,04 de serviço de desconto. E no final, aparelho mesmo só são R$122,96. Esses R$122,96, ele tem que bater com aquele relatório mensal lá que a gente disponibiliza para o cliente no link e no servidor também. Aqui ó, na coluna de aparelho, R$122,96. Essa coluna de aparelho já é um aparelho com desconto. Eu tinha falado isso no outro vídeo. Então, só para confirmar que tá batendo, entendeu? Porque aqui no mensal consolidado eu vejo o resumo de várias coisas. Mas eu preciso do detalhamento. Ah, tô vendo aqui, tem um 122 de aparelho, beleza, mas como eu chego nesse valor? Então, os detalhamentos trazem essa distinção de qual aparelho, de qual serviço, desconto, quanto que é cada um e a quantidade de parcelas, né? Agora o número 2, continuando na auditoria. Parcelamento de aparelho por período. Esses valores aqui são os aparelhos sem desconto. E aí você tem só o valor total por mês. O detalhamento total. Bom, do detalhamento total, ele é a fatura toda detalhada. Nesse TXT tem todas as ligações, todos os pacotes, tudo que foi trafegado de internet, SMS, tudo que vem na conta vai estar aqui nesse TXT. Continuando aqui, o quarto relatório é o serviços contratados, relatório de franquia, né? Ele vai trazer os pacotes, mesmo que eles não sejam cobrados, ele vai trazer para saber, né? O LD1 é o pacote de deslocamento, ele isenta lá o deslocamento. Então, se por acaso o LD1 vier sendo cobrado, você já sabe que isso é contestável. Aí vem o pacote de gestão, que também não tem um valor, mas a gente registra aqui, se não todos, eu posso dizer quase todos, porque o LD1 mesmo não aparecia antes. Ele aparecia mais os pacotes que realmente tinham valores, descontos e serviços contratados que tinham valor. Agora a gente mostra o sem valor também, para ter um controle, né? Porque às vezes vocês querem saber, quero saber quem é que tem o pacote de gestão. Qual é a linha que tem pacote de gestão? Eu preciso
trazer isso como um serviço contratado, mesmo que não tenha cobrança. Aí tem tudo aqui. Todos os serviços. Por cada linha. E tá ordenado por linha. A gente ordenou por linha. O outro relatório é a movimentação, arquivo B, número 5. Eu já tinha também falado dele, né? Que ele divide as ligações, os serviços consumidos por tipo. Então, o que a gente tem aqui? Temos ligação local, ligação interurbana, SMS, ligação internacional. Todas as ligações e SMS, mas não tem internet. Então, tudo que é consumido vai aparecer aqui, mas não vai aparecer internet. Então, tipo 1, a ligação local. Aqui significa que uma ligação durou 1,3, que custou 1,89. Aqui significa que esse número ligou para esse número 4 vezes. A duração total dessas 4 ligações foram 12 minutos,2 e o valor cobrado, não exatamente em 12 minutos, foi 59, mas existia uma cobrança de 59 aqui dentro desses 12 minutos. Mas não dá para determinar nesse relatório aqui qual é a ligação que custou 59 centavos, nem quanto tempo durou a ligação que custou, né, 59 centavos. Esse detalhamento de ligação é naquele detalhamento total, que é o número 3 aqui, que a gente tinha falado agora. Se eu preciso saber todas as ligações, uma por uma, eu vou no detalhamento total. Próximo relatório, cobrança de local como interurbano. Esse relatório a gente usava muito no início do ano passado, porque a Vivo errava a cobrança de ligação e dizia que uma ligação local era interurbano, porque tinha aquele número a localidade. Eu sou de um número 61, mas a minha localidade é 11. Então, se eu assumir o DDD 11 e ligar para um DDD 11, eu vou estar fazendo uma ligação local. Aí a Vivo errava muito esse raciocínio e gerava muita cobrança indevida. E a gente criou esse relatório aqui para isso. Deixa eu ver se eu consigo gerar ele. No início do ano passado aqui na 4D. Cobrança local como interurbano. Olha lá. Olha o tanto de coisa. Então a localidade influencia nessa análise aqui. Eu estou no DDD 61, assumo a localidade 61 e ligo para o 61. Aí ele vem e me cobra. Como se eu estivesse ligando interurbano. Então, tem muita coisa aqui. Ó, outra que mudou de DDD, por exemplo. Do 61, eu estava na localidade 51, liguei para 51. Eu fui tarifado. Na análise final, que ele mostra que R$130 de ligação local foram cobrados como interurbano. Então, na hora de contestar, o que a gente fazia? Pegava a duração, 206 minutos. Eu fui cobrada como interurbano. Eu vou pegar esses 206 minutos e jogar na tarifação local e contestar a diferença, né? Tipo assim, se eu tivesse sendo cobrada corretamente, no meu minuto eu teria pago R$50. Então eu vou contestar 80, porque eu paguei 130, como se eu estivesse fazendo interurbano, quando eu deveria ter pago 50, então eu vou contestar 80. Então essa é a análise que a gente fazia. E também, se você quiser gerar todos os meses desse cobrança local quando eu também uso esse botão aqui, essa funcionalidade. Então eu marco o DXT e todos os meses, vou confirmar. Aí lá na pasta da Vivo, ele traz todos os relatórios. Ó, mês 12 de 2015 tinha alguma coisa. 11 de 2015 também teve. 10 de 2015 ele já não mostra nada. E janeiro de 2016. Então lá no 2015 e no início de 2016 isso ainda acontecia. Hoje em dia não acontece mais. Mas o relatório permanece no sistema. Mas a Vivo parou de cometer esse erro, assim, pelo que a gente vem analisado, ela não está mais fazendo isso não. Relatório número 8, total gasto por CSP. Na 4D também a 4D também não está usando outro CSP, então eu peguei o da Bonasa aqui. O que esse relatório quer dizer? Os números da Bonasa
estão usando o 21 da Claro para fazer ligação interurbana. Mesmo sendo cliente da Vivo, que deveriam usar o 15, né? Tá usando o 21 e fazendo ligação. Então a gente está vendo que quatro operadoras foram utilizadas nessa fatura aqui, referência 2 de 2017. Isso gerou um total de R$ 196 de cobrança aí. Então o que pode acontecer? Se no Vivo Gestão, lá no gestor, tiver bloqueado o uso de outro CSP, isso é contestável. Dependendo do cliente, isso é contestável. Porque a configuração do gestor, né? Se está bloqueado, não deveria ter sido feita essa ligação. Relatório número 9. Ligação em horário comercial. Tá, esse relatório aqui é bem antigo, a gente não usa ele praticamente, mas a gente deixou ele no sistema. O que ele traz? Ele traz o número de ligações que você fez dentro e fora do horário comercial, com a duração e com o valor. No detalhamento total, eu tenho uma coluna que é esse F aqui de falso. Tem um falso e tem o F e o T. T é true, F de falso. True é verdadeiro. Se a ligação foi feita no horário comercial, ele vai ter um T. True, então assim, é verdade que foi feita no horário comercial. E falso, o F aqui, que não foi no horário comercial, por exemplo, que foi 9h48 da noite. Com certeza é falso, não vai estar no horário comercial, né? Então dá pra gente filtrar também as ligações detalhadas fora do horário comercial por aqui. Então toda o A e o B, tá? O A e o B de cobrança indevida, um detalha e o outro consolida. Que o detalhe vai mostrar ligação por ligação. Então aqui eu tenho todas as ligações com horário e data que foram faturadas indevidamente. Lembrando que esse relatório não está funcionando. A gente está fazendo ajustes nele ainda porque ele não está trazendo os valores certos. Eu vou bolar um jeito com o Doraci para a gente sinalizar no sistema que um relatório está em manutenção. Porque daí vocês não usam um relatório que não está confiável, né? Eu vou ver se a gente deixa o título em vermelho ou alguma coisa, eu vou ver. Mas, a princípio, esses dois de intra-rede não estão funcionando. Eu fiz a análise manual dessa conta, da Bonasa, por exemplo, eu achei R$ 80 faturado indevidamente. E aqui tá 10, então isso aqui não tá dando certo. Mas enfim, o consolidado vai te mostrar só um resumo. A duração total aqui, 91 minutos. Originados desse número, eu tenho R$ 10 indevidos. Só sei que foi originado esse número e a duração total. Não sei cada ligação. E aqui já trazem todas as ligações. Que é o detalhado. DIE. DIE, serviços de ativação e desativação mensal e por período. O mensal, ele vai só fazer uma análise do mês atual em relação ao mês anterior. Então ele faz uma comparação. Eu sei que esse pacote aqui não existia no mês anterior, para essa linha. Então eu vou dizer que esse pacote foi contratado esse mês. Inclusive já traz o ciclo aqui. Esse pacote é novo, foi contratado esse mês. E pacotes que não existem mais, tipo, sumiram. Estou analisando aqui a fatura do mês 3 em relação ao mês 2, esses pacotes sumiram. Então foram desativados. Pacote de flex, intragrupo, internet. Até tem o período aqui que foi desativado. Todos os pacotes desativados. Tá, se fosse o caso, esse relatório aqui também mostraria linhas novas. Se tivesse alguma linha nova na conta da 4D, ou se tivesse alguma linha cancelada, se alguma linha sair ou se alguma linha entrar, também vai aparecer nesse relatório aqui. Isso é de um mês para o outro. Se alguma linha entrar de um mês para o outro, sair de um mês para o outro, aí vai aparecer nesse aqui. Sempre em relação ao mês anterior, né? Então no mês 3 ele está sempre fazendo essa análise em relação ao mês 2, sempre ao mês anterior. Nesse outro de ativação e desativação por período, dá pra ver muito tempo, todo o tempo que tiver importado, inclusive. Aí, o que significa esses hífens?
que o pacote não existe. O S o pacote existe. Então, por exemplo, o desconto de 12 meses de internet da linha final 1454. Aqui eu consigo confirmar se o desconto durou 12 meses. Nos últimos 4 meses não houve nenhum desconto de internet. O F. F, divergência de tarifa de serviço mensal. Eu vou olhar dentro dessa fatura do mês 3 e vou procurar um mesmo serviço tendo vários preços. Então o que eu encontro? Eu sei que o intragrupo local de 2.000 minutos em um número ele está custando R$1, mas em outro número ele está custando R$26. Então é uma análise que me mostra a diferença lá. Tem uma tarifa que está diferente da outra dentro da mesma fatura. E o serviço é o mesmo. Eu tenho aqui, ó, a assinatura Flex. Um número não paga nada pela assinatura Flex, enquanto o outro está pagando R$3,52. Então esse relatório serve para isso. Aí vem o G, divergência na tarifa de serviço bimestral. O bimestral já faz a análise do mês atual e do mês anterior. Então, por exemplo, aqui tem um pacote Minuto Flex do número final 6802. Por algum motivo ele ficou mais caro. Ele ficou R$3 mais caro esse mês e no mês passado ele custava 18. Então você pode fazer essa análise aqui de todos os pacotes que tiverem diferença e vão ser mostrados aqui. Minha parcela de aparelho aumentou R$8. São todas as diferenças que podem ser analisadas se estão certas ou não, né? Que devem ser analisadas. Detalhamento de desconto. H. Bom, o detalhamento de desconto, letra H, ele mostra todos os descontos e, assim, existe o desconto nominal, existe o desconto efetivo, que foi concedido mesmo, e a diferença que a gente colocou aqui na terceira coluna foi para detectar erro na fatura. Então, se a coluna de diferença está preenchida, esse valor provavelmente pode ser contestado. Porque eu deveria ter R$856 de desconto. É o que estava sendo... Lá na fatura aparece que eu tenho que ganhar R$10. Então eu tenho que ganhar R$10. Se aqui tivesse R$5, eu poderia ir atrás de R$5. Porque se eu deveria ganhar 10 e ganhei 5, eu vou atrás de 5. Aqui, se eu deveria ganhar 30, eu ganhei 15, eu poderia ir atrás de 15. Nesse caso aqui na 4D, a diferença foi 96 centavos. Aí tem no J, o J praticamente é o detalhe do H. Por quê? Eu vejo a longo prazo, detalhe assim, né? Eu vejo a longo prazo todos os meus descontos concedidos, que seria idêntico a essa coluna aqui, desconto total. Então, desconto total é equivalente a esse concedido aqui. Desconto nominal é equivalente ao desconto que foi realmente dado na fatura. E essa diferença é o relatório descontos não concedidos. Descontos nominais por período. O desconto nominal é equivalente aqui ao desconto total. Então eu tenho R$856 de desconto. Aqui também eu tenho R$856. Esse é o valor que a Vivo prometeu me dar de desconto. R$856 no mês 3. Que você viu que tá batendo, né? Então eu posso acompanhar o valor, esse valor a longo prazo. Todas as faturas que já foram postadas na vida, no histórico da 4D, eu consigo saber aqui, ó, todos os meses, quanto que era para ter recebido de desconto? Era para ser 856. Beleza, esse aqui é o desconto nominal. Aí que vem concedidos, os descontos concedidos. Quanto que eu realmente ganhei de desconto? R$855,04. Também tá batendo. Que é essa coluna aqui, né? Quanto que eu deveria ganhar? 856, mas eu ganhei 855. Então, todas as colunas também, o histórico, dá para acompanhar
quanto que realmente a Vivo deu de desconto para cada linha. E por último, o desconto não concedido, que dá para gerar esse relatório e já contestar ele direto, assim. Já a gente faz isso quando faz a contestação, eu uso esse relatório aqui e já coloco ele na contestação. Então, por exemplo, eu sei que aqui no mês 11 de 2016, a 4D teve R$ 206 de descontos não concedidos, que é a diferença entre o desconto nominal e o desconto concedido. É um desconto que deveria ter vindo na fatura, mas não veio. Então aqui eu tenho essa análise também em vários meses. Em todos os meses que tiverem contas importadas, eu consigo já gerar esse relatório e pegar todos os meses no mesmo arquivo. O que também está batendo 96 centavos e 96 centavos. Custo de serviços excedentes. Esse relatório também é recente. Ele pode apresentar alguma inconsistência ainda, mas o que ele traz? Toda vez que tiver um serviço excedente, ele vai aparecer aqui. E aí a gente consegue dizer qual é o custo unitário. Então tá, de todas as ligações locais, quanto que custou cada minuto excedente? 27 centavos. No contrato da 4D é 27 centavos? É 27 centavos excedente? Ah não, é 10 centavos. Ou seja, você já sabe que, por essa tela aqui, você já sabe que pode contestar determinado serviço. Eu tive excedente, tive. Ele foi cobrado corretamente? Esse relatório pode dizer isso para você. Se você já souber, né, o valor que é contratado, o valor contratual de cada tipo de serviço. Aqui eu sei que custou 66 centavos no SMS. Pode ser que tenha serviço de terceiro no meio, mas aí tem que ser analisado. Provavelmente o SMS está com valor acima do que deveria. Aqui, interurbano regional. Eu paguei 1,31. Será que no contrato da 4D é 1,31 minuto do interurbano regional? Talvez não, se for 75 centavos. Então tem que contestar também. Isso aí também já vai estar errado. Então qual é a lógica, né? Do nacional ser mais barato do que o regional? Provavelmente está errado mesmo. Então, o custo unitário é a divisão desse valor total pelo excedente total. Então eu tenho aqui o valor total de interurbano nacional 107,22 dividido por 135,8, 78 centavos. Arredondando aqui deu 0,79, né? O custo de serviços contratados, ele vai mostrar também o custo unitário de cada serviço contratado. E, na mesma linha de raciocínio, dá para você encontrar os pacotes tarifados errados. Então, eu sei que o pacote de 100 minutos, cada minuto dentro desse pacote custou 18 centavos. Isso está certo ou está errado? Quem faz análise de fatura deve saber. Quanto que a 4D deveria pagar no minuto nesse pacote? Ou então, quanto que a Vivo cobra por padrão de todo mundo? Ah, não é 18 não, é 11. Ah, beleza, então eu tenho que contestar. Porque o meu pacote sai mais caro. Não deveria. No LD1, por exemplo, se tivesse alguma cobrança no LD1, a cobrança toda poderia ser contestada. Porque o LD1 é de graça, né? Aqui eu tenho o LD Full. No LD Full 20, eu sei que cada minuto inteiro o ano está custando 1,04. E no LD Full 200, eu sei que cada minuto está custando 71 centavos. E aí, ele faz essa conta aqui também com a divisão, que ele pega o valor total dividido pela franquia total. Consumo zero por período, letra L e letra N. Então na 4D, consumo zero mensal. Temos 4 números que não consumiram nada na fatura do mês 3. Aqui na fatura, ou aqui no relatório por período, eu consigo ver os números que não consomem nada há muito tempo. No mínimo 3 meses, se eu não me engano. Se ele não consumir nada por 3 meses, ele vai aparecer nesse relatório por período aqui. Por exemplo, esse número aqui, ó, final 6802, ele apareceu no relatório desse mês.
mas ele também apareceu nesse por período. Então ele tá com consumo zero não somente na fatura do mês 3. Ele já tá com consumo zero faz tempo, né? Aqui tá dando para ver que ele nunca consumiu nada. Controle de acesso. Esse relatório, ele mostra quando você tem... Ele mostra um controle, né? Total do número de acessos que tem, que é o número de linhas, dentro da conta. Quando tiver alguma ativação, ele vai mostrar. Quando tiver desativação também. Aqui já tem uma só, né? Uma ativação. Então, eu fiquei com 96 linhas por muito tempo. No último ciclo, eu coloquei uma linha a mais. Então, a linha vai aparecer aqui, ó. Mas, por exemplo, se eu tivesse desativado a linha, esses hífens aqui, esses espaços em branco estariam recentes, né? Estaria aqui no mês recente e o número estaria nos meses antigos, porque eu desativei. Então esse número poderia existir nesses últimos 3 meses e aqui nesses 4 primeiros meses está em branco. Então ele analisa todo esse período aqui de linhas ativas e não ativas. Ó, aqui nunca teve, nessa conta da Brasal, nunca teve desativação também. Mas teve ativação ó, de 170 linhas no último mês. Nesse outro mês aqui de novembro teve 98 linhas a mais. E aí ele mostra quando que essa linha existe, a partir de quando essa linha começou a existir e quando ela não existiu. Então eu sei, mês 9, mês 10, mês 8, não existiam essas linhas aqui. Elas passaram a existir de novembro para frente. 1024 linhas no total, que coincide com o contador aqui de cima. Eu já sei que tem 1024 linhas no mês 2. Então é isso, controle de acesso. Uma vez teve Mureg em algum cliente aí, né? E aí a gente criou esse relatório para que vocês pudessem detectar a Mureg mais fácil. Porque o número mudou de DDD, mas ele muda totalmente o número, né? São linhas que mudam de DDD, então você não vai conseguir identificar que a linha é igual. Ela simplesmente aparece como se fosse uma linha nova. Evolução do total a pagar. Essa evolução do total a pagar dá pra você bater o olho assim também e perceber se você tem cobranças que vão além das cobranças da linha, assim. Como que é isso? Esse total geral, eu vou abrir de novo aqui o relatório mensal. Mas eu vou pegar um mês que tem variação, pra gente já encontrar o motivo, né, da variação. Aqui eu sei que o total geral é o total por linhas. O total geral é o total das linhas. O total a pagar, lá no rodapé do relatório de consumo mensal, é o total que vem na conta mesmo para você pagar. Que pode ser influenciado por aqueles outros lançamentos que aparecem no final da capa da fatura. Tá, então aqui, total geral. Eu tenho 1.859,46. Esse é o total das linhas. O total a pagar tá igual no mês 3. Só que o total a pagar ele traz a soma de diversos encargos e tudo que tiver nos outros lançamentos vão estar dentro de diversos, né? Eu vou pegar uma fatura aqui do mês de agosto, porque tem uma diferença. A gente pode ser que tenha contestação ou juros. Vamos entrar nessa de junho aqui, que diminuiu. O total das linhas e o total a pagar foi menor. Então, se o total a pagar foi menor, provavelmente teve contestação, né? Deixa eu olhar em junho, então. Diversos aqui, ó. R$470 negativo. Quando eu disse para vocês, quando eu expliquei sobre esse relatório, que esse campo diversos, trazendo o valor negativo, provavelmente significava que tinha contestação. Isso que a gente fez aqui, a gente entrou mês a mês, né? Eu entrei no mês 6 individualmente, entrei no mês de agosto individualmente, mas o que eu poderia ter feito primeiro? Eu poderia ter ido direto no custo total por número. Custo total por número.
aqui eu já poderia ir direto ao ponto, né? Na mesma tela, eu vejo aqui se eu tive juros, se algum mês eu paguei juros, ok? Eu sei que em julho do ano passado teve juros. Então, provavelmente, esse é um dos motivos porque o valor total a pagar está maior do que o total geral, que é o total por linha. Que é o total de todas as linhas, na verdade. Então, aqui, esses R$20 aqui a gente já tinha olhado que era o serviço de terceiro. E em junho eu tive compensação, 470. E aqui eu tô vendo que tá bem menor, né? Então dá para acompanhar nesse relatório aqui de evolução total, se os acessos mudarem, se o número de acessos muda. Porque às vezes você tá vendo o desvio, né? Esse desvio é sempre calculado em cima do mês anterior. Então, em março foi 1.859 total por linha. Isso significou uma redução de 16% em relação ao mês de fevereiro. Então, o que eu paguei por cada linha, acabou que minha conta ficou mais barata. Então, a evolução total a pagar é isso. Ele vai mostrar a variação de um mês para o outro nos diferentes campos aqui, né? Que é o total geral, que é o da linha, e o total a pagar, que é realmente o valor pago na fatura. Então, dá para detectar alguns indícios aqui de juros e de contestação, ou multas, né? Parcelamento de conta também dá para ver. Então, teoricamente, se o total a pagar está menor do que o total geral, eu tenho contestação. E se o total a pagar está maior do que o total geral, eu posso ter encargos e multas ou parcelamento de conta, algo assim. E aqui eu tenho aqui as médias anuais, semestrais e trimestrais. O João gosta dessas médias, mas pode ser útil para alguém que quiser. Só por curiosidade mesmo, esses campos aqui. Com isso a gente encerra aqui a parte de auditoria.